Fala, Ju. Fazer um videozinho aqui rápido. Tentar ser rápido, né? Não consigo ser rápido. Eu coisei aqui o áudio aqui, né? Eu tinha essa função aqui que abafa o som, sabe? E tava ativada pra reduzir ruído. Eu não sei se vai ficar bom. Cara, eu tava fazendo uns estudos antigos aqui no dólar. Como que funciona esse bagulho de estrutura? Por exemplo, a gente tem aqui, ó. Aqui é um gráfico de 60 minutos. A gente teve essa lateralidade. Depois dessa tendência, né? Provavelmente era com um alvo de Fibo importante, ó. Vamos pegar aqui só pro caráter educacional mesmo. A gente pegar o topo e o fundo quando perdeu aqui. Porque toda essa alta aqui foi retração. Ou seja, começou a fazer um topo mais baixo. Olha que é esse de estrutura. Já tivemos aqui um fundo que foi catucado. É catucado. Aí o mercado fez o quê? Foi buscar liquidez, né? Para depois reverter a posição. E aí o mercado só caiu. Ó, não chegou trigger alvos aqui embaixo. Bifibo, né? Isso aqui é a retração macro que eu tenho um traçado. Mas se eu pegar esse movimento aqui, ó, quando ele atingiu o alvo de 100%, gerou essa consolidação, depois ele foi lá e buscou um outro alvo de Fibo. Aqui, né, o mercado, pelo que eu percebo, ele nunca nada é. É por isso que cada trade tem um alvo específico. Não dá pra falar que aquele trade vai cumprir, por exemplo, um alvo que você está projetando no caso aqui, que é um alvo do semanal. Um alvo que vem de um gráfico longo, de dias. Isso aqui é para mim, na minha visão operacional, é mais para caráter de região mesmo. Talvez o mercado está numa tendência de baixo, embora tenha aqui topo e fundo de tempos atrás. Mas eu acabo vendo que Fibonacci ele é muito mais preciso quando chega nessas regiões. Só que aí a gente teve aqui a última perna válida, né? Que é essa região aqui que rompeu. Que aqui ele já começou, na verdade aqui ele já começou a falhar nas estruturas, né? Você percebe que o mercado já começa a tentar romper. Aqui como aqui ele rompeu, mas mesmo assim ele renovou fundo para baixo. Mesmo assim ele renovou fundo, porque não é 100%, não vai funcionar como um robô mecanicamente, porque a gente sabe que o mercado ele é operado por seres humanos, né? Mas essa região é uma região onde seria, vamos dizer, a última região da onde os vendedores poderiam se proteger. Né, o último ponto de resistência. E você vê o mercado catucando, mas como foi os longos dias de baixo, eu acho que dificilmente iria passar tão rápido, né? Ou seja, o mercado literalmente começou a acumular. Quem estava vendido no institucional lá embaixo, tava só comendo meu dinheiro aqui embaixo, que eu perdi dinheiro demais aqui. Só que a partir do momento que o mercado toca, nesse dia aqui ele já começa, ó. Ele tocou a primeira vez, buscou liquidez. Só que nesse dia eu tava comprado, nesse dia que eu lembro desse dia. Foi um dia muito belo, só que eu não consegui ainda observar essas questões estruturais. Mas chega um momento, ó, que as retrações em si, de todo este movimento, começa a ser fortes, né? Aqui como essa daqui também, ele violou, né, a última retração. Que aqui ainda é o movimento de baixa predominando, né? Ó. O movimento de baixa ainda predominando. Aqui já não mais, porque ele já catucou. Mas como o mercado ele é volátil, ele não vai respeitar as retrações. Ou seja, olha o suportão que ele deixou aqui nessa região. Essa região ficou forte, um forte suporte. Ou seja, eu tenho que parar de preguiça e começar a analisar esses detalhes. Ou seja, aqui o mercado vendia, aqui o mercado tomava. Ou seja, acumulação. Vendia, tomava. A partir do momento que entrou essa barra, esse dia aqui foi incrível, porque ele deu às 3 da tarde, eu tava trabalhando. Só que aí no dia seguinte eu peguei essa alta. É porque eu não vou ter como te provar aqui, que não vai mostrar, porque o ativo ele vence e entra outro, né? O mini dólar. Só que a partir desse momento aqui, veio esse gap de baixa, às 10 horas começou a subir, subiu, subiu. E é isso que eu acho legal. Porque ele já vem sinalizando, o mercado vem falando, ele vem sinalizando as quebras de estrutura, ou seja, aqui é o padrão de alargamento, de acumulação, o mercado rompeu aqui,
rompeu, foi direto para os alvos, ou seja, mercado muito forte. E aí rompe essa outra estrutura. Eu tô gravando um vídeo para que você entenda que eu vou falar que nada funciona 100% para deixar a gente a par das coisas. Aí ele quebra essa estrutura. Observa que ele afastou muito das médias. É o detalhe, né? Que detalhe que a gente tem que observar. Ele, nesse dia aqui, no dia 25 de fevereiro, o mercado abriu um gap de alta enorme, equivalente a. Oh, cara. 14 até que não é um gap tão grande, né? Os 8 pontos. E só subiu, né? Contra a média dos 60. Que seria a 260 seria a 8 no semanal. E aí o mercado devolveu, né? Uma pancada dessa não tem como. Não tem. Principalmente quando se fala de Brasil. Aí nós temos que. Olha esse dia aqui, que maravilha. Aí você. Aí o que, que eu penso quando eu opero sem esse pensamento de quebra de estrutura? O que, que eu pensaria? Que aqui seria um falso rompimento. Seria um falso rompimento nessa região. Seria um falso rompimento, né? Um harami de baixo, né? Harami. Nem lembro mais o nome dos padrões de quinta. Sei que é uma frustração do movimento. Só que esse movimento, quando chega aqui no dia 26 de fevereiro, ele sente aqui, né? E retoma. Por quê? Aí a gente literalmente tem aquele pullback, né? Aquele rompimento que é no rompimento da região de média 200. É uma região difícil de se operar. Mas olha só que lindo. Aí a gente confirma a quebra da estrutura. Se eu não quisesse operar aqui no dia 26, eu poderia ter operado no dia 27. Se eu não tivesse nenhuma confirmação de gatilho nessa região aqui. E é incrível isso. Porque ele respeitou a retração de fibra, respeitou a região da quebra da estrutura, respeitou 50% nessa região e ancorou na onde? Nas médias. Aí beleza. Aí o que que acontece? Olha só, aí a gente trabalha a projeção de toda essa pernada de baixo, né? Que é o padrão que os caras falam de U, né? E se a gente parar também, seria um padrão de reversão ou de continuidade, seria aqui um padrão da análise técnica aí de uma xícara, né? Xícara, né, que os caras falam. Os caramba quatro aí. Essa região aqui. Olha, eu tô virando um grafista profissional estudando. E aí cravou o alvo de 100% lá. E cravou também nossa primeira retração de Fibonacci do movimento mais longo. Olha só que bizarro isso. Aí você pensa, beleza. Agora quebrou a estrutura, armou pivôs de alta. Ou seja, nós só vai pensar em compra daqui pra frente. É dólar R$ 7, dólar R$ 10. Não. Olha só que incrível isso daqui. Isso aqui é maravilhoso. A gente tem o último fundo aqui. A gente pensa o que depois de uma alta da tabela, subir pra caramba, atingiu o alvo de 100% de FIBO. Nós esperamos o que? Uma correção. O mercado corrige de forma direcional. Olha só. Respeita a região de retração e respeita também o. E respeita não, né? Aqui ele já quebra a estrutura de alta. Porque no time frame que eu posso dizer, no time frame longo, que seria esse de 60 aqui. Ele quebra aqui a estrutura, tá vendo? Ele rompe esse fundo aqui. Este fundo aqui ele rompe. Ele não rompe, ele viola, quebrando a estrutura do fundo do macro. E foi muito rápido, porque se a gente parar para analisar, a gente teve o que? Uma linha reta aqui, ó. Uma linha de tendência totalmente esticada, raivosa. Que eu poderia ter dormido. Essas situações a gente tem que dormir posicionado. E aí a gente tem a frustração. A gente tem a frustração da perda desse dia aqui, ó. Da moeda em si no mundo inteiro, né? Ficou aí 4 dias sem funcionar o mercado brasileiro.
A galera vai compensar isso aí de alguma forma, porque o dólar lá não deixou de valorizar. O euro também não. Só aqui no Brasil. E aí a gente tem o que? Olha o mercado falando. A gente tem a região de 61,8 de toda essa alta, tem a quebra de estrutura na parte vendedora. Ou seja, a gente pensa que o mercado quebrou as estruturas que tinha. Tanto essa daqui, demorou no final do dia, e essa aqui. Ou seja, o mercado está na retração de FIBA. Olha a complicação que fica essa média aqui. O que você faz numa situação dessa? Só que mesmo assim o mercado, por isso que eu sempre falo que eu sempre tinha dificuldade em gerar os meus gatilhos de entrada. Mas no final do dia eu fazia minhas projeções no gráfico diário, no gráfico de 60, no intraday. E mesmo assim eu não conseguia entender porque eu não perdia dinheiro. Porque perdia dinheiro. Mas, mas você vê que o mercado ele vai respeitar as retrações importantes, as regiões mais importantes. Só que isso não significa que o mercado vai fazer o que eu quero. Você vê, o mercado, ele respeitou esse movimento todo de alta aqui. Só que aí o que acontece? A gente teve o alvo de 100% cravado aqui, ou seja, o que a gente espera? A gente teve quebra de estrutura aqui no dia 28 de fevereiro, que quebrou no dia 5 de março, quando voltou às atividades, e quebrou a estrutura do 26 de fevereiro aqui, 26 e 28. Duas estruturas de base, dois fundos importantes, dois fundos válidos, né? Dois fundos relevantes, que nem o pessoal aí que estuda fala. E aí o que acontece? O que nós esperamos agora? Um movimento desse mercado. Ou seja, a gente tem estruturas de alta quebrada, só que mesmo assim ele respeita as retrações do movimento de alta. Isso aconteceu horrores, cara. Só que quando chegou nessa região, o mercado literalmente foi uma região difícil aqui. Eu lembro que ficou meio parado o mercado aqui, ó. Depois, ó. Olha só que horrível. Ficou difícil de trabalhar. Só que este movimento, ele é totalmente sem liquidez, né? É um mercado confuso. Porque ele literalmente não sabe. É um mercado tão ruim de se operar no Brasil que não consegue evoluir. Ele simplesmente dá uma porrada para cima, dá uma porrada para baixo. Aí o mercado vai buscar liquidez lá, a gente não sabe se ele vai vender. Olha só que padrão ridículo. Só que aí depois que ele engata a tendência a perder o fundo, ele vai embora. Entendeu o bagulho? Esses estudos? Excluí todos os estudos. Sim. Engraçado que esse mesmo padrão aconteceu aqui, ó. Basicamente. Que foi em abril. Ele aconteceu mais ou menos aqui, ó. Mesma coisa, cara. Mesmo padrão. A mesma retração do macro. Foi do tarifaço do Donald Trump que eu perdi. Na verdade, não digo que eu perdi muito dinheiro aqui, mas eu perdi muita oportunidade. Ó, tava aqui quebra estrutura. Quebra estrutura, né? Teve o tarifaço, o mercado caiu. Aí no dia seguinte, o que nós pensamos? Vai cair horrores. Aí dá uma bela de uma recuperada. E aí tem essa projeção maior, que eu gosto de trabalhar também. Olha só como ela alinha muito próximo com as retrações. A gente teve que a quebra de estrutura aqui. Merda. Quebra de estrutura aqui. Quebra de estrutura aqui. Nesse dia aqui, cara, eu tinha vendido, tava buscando venda nessas regiões aqui nesse topo. Só que eu não conseguia acertar, cara. Por conta do time, eu sempre tentava antes. Aqui era pra me ter. Deixei muito dinheiro na mesa, cara. Eu tava operando, tava conseguindo pegar boas movimentações. Uma hora ou outra o mercado ele faz o quê? Uma correção. Que foi esse movimento aqui, ó. Só que ele não corrigiu não corrigiu nas retrações. E tá tudo bem, faz parte. É por isso que depois de muito apanhar, quando eu percebo que o mercado tá anormal, que o mercado tá agressivo, tem muita liquidez, muita notícia relevante que impacta assim, o preço, eu posso trabalhar com as retrações
em caráter de intraday dos primeiros 30 minutos. Os primeiros 30 minutos tiver uma tendência forte de alta, ele vai fazer uma bela de correção até a média ancorar. Talvez no 30 minutos a média não chegue, mas a retração chegando e não tá me fez mais curtar as médias servir de ancoragem, pode comprar sem medo, que não tem erro. Porque você pega aqui nesse dia, por exemplo, cara, ele não retraiu, mano. Mas num time frame mais curto, ele sempre foi lá, nas médias. Eu só não vou colocar a média aqui, porque se eu colocar no time frame mais curto, vai demorar pra me achar. Porque não é o que eu quero dizer aqui. Ou seja, olha só que bizarrice. O mercado ele atingiu o terceiro alvo aqui. Eu já considero que aqui já é terceiro alvo. Ficou faltando 10 pontos, mas é final de tendência. O mercado não vai ter fôlego. Aí começa as quebras de estrutura do próprio dia. Ou seja, quebra de estrutura aqui, perdendo fundo aqui, fundos que são relevantes. E aqui, o que a gente espera? Uma retração desse movimento. 150. Quase na retração de. Numa zona de retração de 50 de FIBO. Eu já considero. Porque FIBO não é o preço em si, né? É a região. E aí se eu pego este movimento de baixo para cá, deste fundo, a gente tem os alvos cravados. Se eu pegar o fundo próprio dia aqui dessa venda, ele foi além, né? Aí eu teria que buscar um outro fundo mais relevante. Se a gente levar aqui é um gap de 15 pontos, não tem problema. Olha só, cara, que belezura isso aqui. Se levar em consideração que o movimento que deu essa paulada, ele parou na última retração de 7,6. E olha só que matemática assertiva é Fibonacci. Olha essa quebra de estrutura aqui. Isso pra mim é uma quebra de estrutura aqui, ó, quando ele perde esse fundo. E aí o que acontece quando chega aqui nessa região de 50, o 61, 76, ou até 38,2, dependente de qual é a retração. O mercado ele vai respeitar, mesmo que ele não vá dar uma continuidade. E aí o mercado ele fala com a gente, ó, teve a retomada. Teve a retomada da tendência de alta. O que a gente pensava? Quebrou a estrutura aqui, mas vai ser só um pullback, né? Para buscar patamares mais altos para o dólar ir a 7, 8. Não é, porque depois ele frustra. E ele frustra onde? Em uma retração de FIBO. No 60 minutos aqui é uma 20. Provavelmente lá no intraday é uma média de 200 no 5. Ou até uma média de 200 no 2. E aí o mercado devolve, aí fica uma bosta depois. Esqueça, até perder o fundo e derreter. Olha o mesmo movimento que deu nesta região aqui, ó. O mesmo movimento, ó. O mesmo impulso, correção, respeita, fica lateral e derrete. Por que eu gravei o vídeo? Eu ia mandar um áudio, só que o áudio ia ficar meio sem noção. Eu quis gravar o vídeo para falar o quê? Tudo funciona no mercado, mas nem tudo é 100%. Não existe isso no mercado. Não dá. Então, o que eu quero me introduzir no meu cérebro? Se eu não tiver um capital, não tiver uma gestão de risco, não tiver um plano muito bem elaborado, um estudo refinado dentro dessas técnicas que eu apliquei aqui agora, retração, projeção, quebra de estrutura, média móvel, enquanto isso não estiver alinhado, não adianta abrir boleta, velho. Não adianta chegar na emoção e querer clicar, vai perder dinheiro, vai virar liquidez pros caras. Sabe, mano? E eu fico puto, mano. Por quando essa ansiedade maldita. Aqui abriu. Outubro 24 foi.
Ô, volta aqui, cara. Não vai dar pra saber porque. Deixa eu pausar aqui pra não ficar longo. É, não tem como. Eu ia ver se eu conseguia achar minhas ordens. Nesse dia aqui, cara, eu tava vendendo falha no 5. Ah, caramba, de novo. Julho aqui. Eu operava aqui buscando cada. Olha só que mercado. Não tem jeito, a paciência remunera o trader, velho. Eu vendi nessas regiões aqui, ó. Depois vendi aqui, aí eu fiquei estressado, mas o ponto era esse. Afastou da média, não toca na média. Era aqui a venda era exatamente aqui, ó. Aqui seria mais arrojado. É um dos três de venda. Chegou um momento que eles até tentaram com esse cano azul retomar a tendência, só que falhou. Tenta de novo, falha. Tenta de novo, falha. Aqui, cara, teria pagado bem, mano. Teria pagado bem. Era só segurar. Só que eu sou um cara impaciente. Eu preciso ter paciência. Se tivesse vendido aqui no topo, levado até aqui, ó, até a retração, 123 pontos de dólar. Com um contrato era R$ 1.000. Nesse dia eu fiquei muito puto. Porque eu fiquei uns dias sem operar. É esse tipo de mapeamento, mano, que coloca dinheiro no bolso. Essa é a estratégia. Não é o santo grau, mas chega perto. Que nem a minha venda de hoje, no dólar. Eu tava trabalhando nessa estrutura de alta, porque a gente tem um movimento. Esse movimento aqui, que não tinha corrigido. Não tinha corrigido esse movimento. Tivemos aqui a quebra da estrutura deste topo. Esse topo aqui, né, essa consolidação, como é que eu posso dizer? Essa acumulação, e tivemos esse topo aqui rompido, última pernada válida. E aí a gente tinha esse movimento de alta. E aí, cara, na quinta-feira eu fiz a cagada de apertar a boleta aqui, comprei e acabei tendo que estopar, fui burro, ignorante. E aqui o mercado abriu operação sem o meu consentimento. Mas aqui, se eu tivesse trabalhado aqui na retração e na falha, né? Ele começa a falhar no time frame mais curto. Olha aqui a falha aqui, ó. Ele falhou uma, deixou fundo. Aqui ele falhou, né? Tentando renovar a mínima, mas o mercado escorregando, derivando. Até o momento que o mercado simplesmente rompe esse estopinho aqui, ó. Ancora na média, faz o pullback, dando esse gatilho de entrada aqui que teria estopado. Mas isso aqui não teve conversa. Mas aí se eu tivesse usado uma retração aqui, olha só que maravilha. Zona de confluência, porque aqui eu tenho a retração desse movimento maior e tem outra retração. A liquidez da galera tá aqui. Se tivesse levado até o final do dia, já paga uma moeda, né? Ah, só que aí já era, trade passado. E aí a gente tem esse movimento aqui, que deu ontem, e aí o mercado abriu aqui em cima, velho. Logo eu tenho o quê? Uma falha na estrutura, uma falha no rompimento de renovação de máximo. E a retração de 38,2, média de 200, uma zona de confluência aí para continuar, talvez não na queda definitiva, mas que ele pudesse devolver esse movimento. Ou seja, a gente estava no movimento corretivo de alta, no movimento de baixo, começou a fazer topos ascendentes e renovando máximas, quebrando a estrutura de baixo. Só que nesse movimento aqui eu identifiquei o que? Que o mercado poderia estar querendo retomar uma tendência de baixa novamente, né? Que é o macro é de baixo. E aí eu vi esse movimento, esse padrão, né? Quem pensa que vou comprar, comprou, devolveu aqui também, ó, outra oportunidade. Só que eu falei, não, mano, não vou comprar aqui.
Porque aqui no time frame de 15 tem uma média de 200 lá. Ou seja, eu tenho no semanal o que lá? No semanal. Não tem bosta nenhuma. Olha no diário o que tinha lá. A 200 do 15 minutos é a mesma a 8 do diário. É por isso que as médias de 200 no time frame mais curto elas são muito relevantes. Porque ela representa alguma média móvel importante, como a 8 ou a 20 no gráfico diário. Cara, eu vendi aqui, ó. A gente tá falando de. Olha só a relação. Stop de 2,5 pontos. Se eu tivesse imagem entrasse com 4 contratos, teria sido quanto aí? R$ 25 vezes 4, R$ 100 de stop. Só que eu entrei com 0,20, era mais que eu tinha. Olha só, eu saí aqui, ó, com 10 pontos, com 10 contratos era 1.000 conto, mano. 10 para 1, cara. Eu percebi o quê? Eu percebi também no time frame de 2 minutos uma micro falhinha de estrutura. Quero que o mercado desceu de forma direta, encontrou aqui a média de 200 períodos no 2 minutos e nos 5 minutos, ou seja, região de confluência. O que a gente temos aqui também? Retração de 50 desse movimento anterior, região de confluência. Tô falando, tô fazendo pra gente compartilhar a ideia e ficar bom nisso, velho, porque isso aqui que vai botar dinheiro no bolso. E aí, beleza, aí eu estopei a operação. Só que eu tenho que esperar. Aí o que eu espero? O que eu tinha que ter esperado aqui? Vou tirar essas retrações aqui porque ela tá me atrapalhando. Vou esperar o quê? Beleza, a gente tem aqui um topinho, um candlezinho de venda, que tá falhando nessa região. Aqui já mostrou 2, 3 de compra, já começou a entrar compra. Aqui eu tenho uma falha nessa microestrutura de baixo. E aqui também, se a gente for parar para observar, desse movimento desse fundinho prévio aqui, a gente tem um alvo que foi atingido. Só que eu estava trabalhando com esse macro esse alvo mais longo. O que é necessariamente eu tenho que ter noção? É região, cara. Como é que eu vendo? Depois eu vendi aqui, ó. Você tá conseguindo ver. Aqui tem minha rodinha de venda. Eu vendi aqui porque o mercado ele foi para cima, me tirou e voltou assim de novo, forte, imediatamente. Eu caí na manipulação da velocidade do flash aqui. Nesse padrão aqui, vai retomar, cara, é venda. Retração de 38 por 2 do movimento significa que é uma troca de polaridade no micro aqui, nessa região. Eu pensei, não, mano, não tem o que fazer, o mercado vai buscar uma correção desse movimento de novo. Ah tá, isso aqui é uma ordem de stop. Eu vendi aqui, saí aqui no take profit. Eu vendi aqui, stopei aqui. E aí eu vejo que esse movimento aqui, ó, se perdurando. Aí eu tinha um alvo, né? Eu tinha um alvo. Eu tinha um alvo aqui. Aí eu estopei a operação aqui. Cravou o alvo, devolveu. Eu vendi de novo. Estopou aqui. Só que quando estopou aqui, eu meti foi compra, que agora vai embora. Se não foi para baixo, agora vai para cima. O que o mercado fez? Me estopou aqui. Aí o que o mercado faz? Volta na minha entrada e derrete. Ou seja, todo esse movimento de alta aqui é literalmente a galera querendo buscar liquidez, limpar book. Você vê que em nenhum momento ele consegue passar dessa região aqui. E é necessário ter paciência, que aqui ainda era 11 horas. E por conta do mercado americano estar abrindo mais tarde, a gente acaba tendo um maior ponto de liquidez só depois, né? E aí o mercado faz 3 topos, 3 fundos até o momento que perde, retoma a tendência. E eu fico como? Chupando o dedo. Que eu poderia ter recuperado boa parte do prejuízo. Porque se a minha ideia, eu estava vendido com 0,20. Não lembro. Aqui, ó, 0,28.
Bem pequenininho, cara. Olha só, stop extremamente pequeno. E o meu alvo realmente estava aqui, ó. Nessa região aqui. US$ 20, cara. Eu recuperava o stop lá que deu erro na corretora. É bizarro. É bizarro. Sem contar que aqui teve o que? A quebra de estrutura. A gente teve um topo e fundo mais alto. Deixa eu limpar o gráfico para ficar mais claro. Deixa ele ficar mais bonitinho, tá? A gente teve quebra de estrutura, ou seja, perdeu essa mínima, rompeu, falhou. O que é saudável pela quem opera quebra de estrutura? Beleza, a gente teve esse impulso de alta. Essa ferramenta é chata pra caralho. Estrutura de alta. A gente teve a quebra. Estrutura de baixa. Teve uma mini quebra. O mercado fez o quê? Buscou liquidez. Só que o que para eu comprar, o que eu tenho que pensar? O contexto aqui nessa região é extremamente baixista. É extremamente baixista, porque aqui tem retração. Tem retração do marco, aquela coisa toda, média de 200. Então é bem provável que essas o que eu tenho que esperar quando eu for operar na continuidade do primeiro movimento? O mercado ancorar numa média ou numa retração de Fibo do movimento. Tudo bem, a gente está principalmente quando a gente está por cima das médias longas, porque é uma região que raramente se rompe de uma vez, raramente se rompe de uma vez. Ela vai querer, é como se fosse o último suspiro, último suspiro dos compradores. Tipo assim, a onda tá vindo, os vendedores, e aí os compradores estão querendo sair do fundo do mar para chegar na superfície. Basicamente, é isso que o preço está fazendo aqui nos 60 minutos. A gente tem uma média de 50, querendo engolir, naufragar com os compradores. Aí a gente tem embaixo que é a média de 8, a média de 20 aqui cruzando, sofrendo, vindo do fundo para tentar ir para a superfície e respirar. E você tem quem vai vencer, o mar ou o ser humano cansado? É bem provável que o ser humano cansado, que já está vindo lá do fundo já sem fôlego, sem energia, sem bosta nenhuma. Os vendedores que estão por cima, estão toda a força do mercado, afunda para baixo. É diferente quando a gente está embaixo. É diferente quando você tem um barco para se apoiar, como por exemplo essa retração de 7,6, uma quebra de estrutura aqui, um pullback, né, no longo prazo, aquela coisa toda. É diferente a parada. Esses são os estudos. São os estudos que eu venho fazendo referente à quebra de estrutura no intraday e no macro. E essa foi a minha operação que eu fiz. Nem operar, fiz só para fazer mesmo, porque já não tem mais sensação de perda. Porque já perdeu foi tudo. A corretora levou meus US$ 18 embora. Acabou. Tinha perdido ontem operando ouro. Que nem um animal. Querendo caçar topo. Ó. Caçando topo aqui adoidado. Uma bagunça visual da peste. Quando o mercado realmente foi na madruga, foi. Só derreteu. E cravou meus alvos, que era bem aqui. Que é a retração de todo o movimento. 14 de movimento aqui, ó. Isso aqui mesmo. Enfim. E aí eu me lasquei. Dá pra pegar uma venda. Se eu tivesse segurado isso aqui, mano. 35 pontos. É triste, mas é verdade.